Israel estava em guerra, mas naquele vale o maior problema não era o exército inimigo, era o medo que já tinha tomado conta de todo mundo. De um lado estavam os filisteus, do outro o povo de Israel, e entre os dois um gigante transformava a batalha em humilhação diária. Seu nome era Golias, e sua presença parecia suficiente para esmagar a coragem de uma nação inteira. Ele não vinha apenas para lutar, ele vinha para intimidar, desafiar e fazer homens treinados se sentirem pequenos antes mesmo do combate começar. Todos os dias, Golias saía diante dos exércitos e lançava o mesmo desafio diante do vale. Escolha um homem. Se ele me vencer, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a nós. Parecia simples, mas não havia nada simples naquela cena. Porque Golias não era apenas grande, ele era colossal, pesado, brutal e assustador o suficiente para fazer até os soldados mais fortes recuarem só de olhar. Sua armadura brilhava como ameaça, sua voz atravessava o vale como sentença. Seus passos pareciam esmagar o chão. E toda vez que ele falava, o exército de Israel sentia a mesma coisa: silêncio, medo e vergonha. Nem o rei Saul, que deveria liderar a reação, encontrou coragem para responder ao desafio. Dias passaram, depois mais dias, e o gigante continuava gritando, zombando e transformando a guerra em desmoralização pública. Foi nesse cenário que um jovem chegou ao campo de batalha sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seu nome era Davi. Ele não chegou com espada, não chegou com armadura e não chegou com aparência de guerreiro. Chegou como mensageiro do pai, levando mantimentos para os irmãos que estavam no exército. Enquanto outros carregavam escudos, Davi carregava pão, queijo e uma missão simples. Mas às vezes Deus leva alguém ao lugar certo por um motivo muito maior do que a própria pessoa entende no começo. Davi era jovem, pastor e aparentemente pequeno para aquele cenário de guerra. Só que por dentro havia algo que não existia em muitos homens experientes daquele vale: fé viva. Ao chegar ao acampamento, ele ouviu o tumulto, viu os soldados em posição e sentiu o clima estranho no ar. Então Golias apareceu outra vez. Com passos pesados, armadura imensa e arrogância absoluta, ele saiu das fileiras filisteias como se já soubesse que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Sua voz ecoou pelo vale, e mais uma vez o exército de Israel recuou em medo. Foi ali que Davi percebeu que o problema não era apenas militar, era espiritual. Ele viu homens vivos se comportando como derrotados antes da luta começar, e viu um gigante insultando não apenas soldados, mas o próprio povo do Deus vivo. A indignação entrou em Davi antes mesmo do medo ter chance de entrar. Ele começou a perguntar o que aconteceria com quem derrotasse aquele filisteu. Os soldados responderam, mas o mais importante para Davi não era a recompensa, nem riqueza, nem posição. O que realmente queimava dentro dele era outra pergunta: quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para a afronta dele contra Deus. E esse foi o ponto em que Davi começou a enxergar a batalha de um jeito que ninguém mais ali conseguia enxergar. Seus irmãos ouviram suas perguntas e reagiram com raiva. Acusaram Davi de orgulho, curiosidade e irresponsabilidade, como se ele tivesse ido ali apenas para assistir à guerra. Mas homens pequenos costumam tentar calar quem carrega uma visão maior do que a deles. Davi não perdeu tempo discutindo. Ele apenas continuou falando, continuou perguntando e continuou deixando claro que não aceitava aquela humilhação como normal. As palavras dele começaram a circular pelo acampamento até chegarem ao rei Saul. E então, o jovem pastor foi levado diante do homem que deveria estar enfrentando Golias. Saul olhou para Davi e viu exatamente o que qualquer olhar natural veria: um rapaz novo demais, inexperiente demais, pequeno demais para o inimigo que estava do outro lado. Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A lógica de Saul era perfeita, e mesmo assim estava errada, porque guerras naturais são analisadas por força visível, mas certas vitórias nascem de uma fonte que os olhos não conseguem medir. Foi então que Davi revelou de onde vinha a coragem que o fazia permanecer de pé enquanto todos os outros tremiam. Ele contou que já havia cuidado das ovelhas do pai quando leões e ursos apareceram para destruir o rebanho, e contou que não fugiu. Ele correu em direção ao perigo, feriu a fera e arrancou a ovelha da boca do predador. Davi não estava inventando coragem naquele dia. Ele já vinha sendo treinado em silêncio, longe do palco, longe da guerra e longe dos aplausos. O vale só estava revelando o que Deus já havia construído no secreto. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Foi essa frase que mudou a atmosfera. Davi não dizia que era forte o bastante, dizia que Deus era fiel o bastante. Saul ainda não tinha convicção, mas já não tinha resposta melhor. Então permitiu que Davi fosse. Antes da luta, tentou colocar em Davi sua própria armadura: capacete, couraça, espada, peso, metal e aparência de guerra. Mas o que funciona para um homem pode atrapalhar outro quando não foi o caminho que Deus escolheu para ele. Davi vestiu a armadura, tentou andar com ela e percebeu imediatamente que aquele não era seu jeito de lutar. Então tirou tudo. A cena deve ter parecido absurda para qualquer um que estivesse olhando de fora. O único homem que aceitou enfrentar o gigante decidiu fazer isso sem armadura, sem espada e sem parecer com um guerreiro. Mas coragem de verdade não nasce da fantasia do poder, nasce da clareza sobre em quem se confia. Davi desceu até o ribeiro. Ali escolheu 5 pedras lisas, não porque duvidava da vitória, mas porque estava se preparando com sabedoria dentro daquilo que sabia usar. Pegou sua funda, segurou as pedras e seguiu em direção ao vale. Naquele instante, o exército inteiro deve ter prendido a respiração. De um lado, um gigante blindado, treinado para matar, com lança e escudo. Do outro, um jovem pastor carregando apenas uma funda e uma missão simples. Mas às vezes, Deus leva alguém ao lugar certo por um motivo muito maior do que a própria pessoa entende no começo.
Davi era jovem, pastor e aparentemente pequeno para aquele cenário de guerra. Só que por dentro havia algo que não existia em muitos homens experientes daquele vale: fé viva. Ao chegar ao acampamento, ele ouviu o tumulto, viu os soldados em posição e sentiu o clima estranho no ar. Então Golias apareceu outra vez. Com passos pesados, armadura imensa e arrogância absoluta, ele saiu das fileiras filisteias como se já soubesse que ninguém teria coragem de enfrentá-lo. Sua voz ecoou pelo vale, e mais uma vez o exército de Israel recuou em medo. Foi ali que Davi percebeu que o problema não era apenas militar, era espiritual. Ele viu homens vivos se comportando como derrotados antes da luta começar, e viu um gigante insultando não apenas soldados, mas o próprio povo do Deus vivo. A indignação entrou em Davi antes mesmo do medo ter chance de entrar. Ele começou a perguntar o que aconteceria com quem derrotasse aquele filisteu. Os soldados responderam, mas o mais importante para Davi não era a recompensa, nem riqueza, nem posição. O que realmente queimava dentro dele era outra pergunta. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para a afronta dele contra Deus. E esse foi o ponto em que Davi começou a enxergar a batalha de um jeito que ninguém mais ali conseguia enxergar. Seus irmãos ouviram suas perguntas e reagiram com raiva. Acusaram Davi de orgulho, curiosidade e irresponsabilidade, como se ele tivesse ido ali apenas para assistir à guerra. Mas homens pequenos costumam tentar calar quem carrega uma visão maior do que a deles. Davi não perdeu tempo discutindo. Ele apenas continuou falando, continuou perguntando e continuou deixando claro que não aceitava aquela humilhação como normal. As palavras dele começaram a circular pelo acampamento até chegarem ao rei Saul. E então, o jovem pastor foi levado diante do homem que deveria estar enfrentando Golias. Saul olhou para Davi e viu exatamente o que qualquer olhar natural veria. Um rapaz novo demais, inexperiente demais, pequeno demais para o inimigo que estava do outro lado. Tu não poderás